Fala galera, Tchaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar fazendo um tema um pouco mais descontraído, no qual eu vou estar falando para vocês os 5 tipos de jogadores existentes aqui no Mafia City. E eu peço para vocês aí que ao final do vídeo, deixa nos comentários, tá? Se você se identificou com algum desses tipos e fala para mim qual foi a sua experiência, por que você acha que você se qualifica para estar nesse tipo de jogador. Tá? É muito importante para mim o feedback que vocês me dão, tá bom? Então bora lá. O primeiro tipo de jogador é o mais conhecido, né, que são os rogues. Mas Chuck, o que é rogue? O rogue é aquele jogador que geralmente não segue nenhuma regra, ou por não querer seguir nada, né, porque é um maluco, ou então é um cara como eu, que não segue regras na maioria das vezes porque elas são estúpidas, né, porque as regras, gente, são criadas pelos próprios jogadores. Então, na grande maioria das vezes, as regras não vão ser muito benéficas para todo mundo, muito pelo contrário, elas vão ser benéficas para um grupo seleto de jogadores, né, que geralmente são jogadores mais fracos, que não participam de muitos eventos e tudo mais. Então, esse é o primeiro tipo, né, que são os rogues, que são temidos por praticamente todos os jogadores, ou se não por todos os jogadores, né? Porque eles geralmente atacam fazendas, eles geralmente atacam 24 horas por dia, 7 dias por semana, então faz você ser obrigado a estar utilizando a bolha o tempo todo, né? Então esse é o grupo mais conhecido aqui do jogo. O segundo grupo também é muito popular, que é o grupo dos fazendeiros. Os fazendeiros nada mais são do que aqueles jogadores que não ajudam basicamente em nada o clã e eles simplesmente jogam por si só. E o que eles fazem, Chuck, geralmente? Eles só ficam na cidade coletando recursos ou então fazendo os eventos da maneira mais simples possível. Não estou dizendo que fazer o simples é o errado, mas eles fazem o simples pensando neles. Então geralmente eles não estão nem aí pro restante do clã, pro restante da cidade e fazem o jogo por si só. E como eu falei, isso não vai agregar em nada para o restante dos jogadores. Então esse jogador fazendeiro é aquele que nunca atacou na vida, é aquele que nunca tentou fazer um evento de cair, aquele que nunca participou, por exemplo, de uma super incursão, de uma incursão da cidade, por aí vai. Então o jogador fazendeiro não é jogador que tem fazenda. Eu também tenho fazenda. Ter fazenda não é pecado. O errado é você simplesmente colocar isso como objetivo de vida seu dentro do jogo. Tá, então você enraiza esse hábito, né, esse costume de fazendeiro na sua própria jogabilidade. Isso, na minha opinião, é muito ruim. O terceiro grupo aqui é um grupo bem bacana, que é o que eu chamo aqui de gente fina. Os gente fina são aqueles jogadores que estão sempre ali conversando no chat do clã, estão sempre trocando ideia, estão sempre trocando informações, ajudando o pessoal do clã quando é necessário, não somente quando é conveniente. E esse pessoal que eu chamei de gente fina é o pessoal que está sempre ali ajudando nos eventos, seja no Clash of Mafia, Las Vegas, Gold Rush, Cruz Crisis, qualquer evento que tenha, ele está ali ajudando com as incursões, com os ataques, enfim, qualquer coisa ele está participando. Esse é o melhor tipo de jogador, porque não necessariamente ele precisa estar atacando, mas se for necessário ele vai ajudar. Porque o que eu mais vejo dentro do jogo são as pessoas com medo de perder tropa, e aí ela vai recair justamente naquele tipo de jogador que eu falei anteriormente, que são os fazendeiros, que nunca fazem nada, que corre risco pelo medo, né? Então ele vai estar nesse outro grupo que eu falei anteriormente. Já o gente fina não, gente fina ele tá sempre ali ajudando independentemente do que aconteça. Claro que ele não vai fazer ataque suicida, fazer coisa do tipo, sempre agindo de maneira inteligente. Esse é o ponto chave. O quarto tipo de jogador aqui é o jogador assim mais odiado, né, pela maioria das pessoas, até mesmo mais do que os rogues. Porque os rogues, eles são geralmente fortes, né? Os rogues, na grande maioria das vezes, eles têm a estratégia, eles sabem jogar, sabem como atacar, se defender, como se posicionar, como se esquivar de um ataque. Então, na grande maioria das cidades, os rogues são inteligentes, não são quaisquer jogadores. Já esse jogador que eu vou falar agora, que é o que eu chamei de guerreiro de teclado, é aquele cara que não tem força nenhuma, não tem estratégia nenhuma, nunca venceu nada na vida, no caso dentro do jogo, né, que eu tô falando, e simplesmente fica ali no chat da cidade, no chat do clã, chorando 24 horas por dia.
Se você é esse tipo de jogador, por favor, pare, porque ninguém tá dando a mínima pra você. Esse tipo de jogador, que é o guerreiro de teclado, ele simplesmente fica tentando denegrir as pessoas. Aí, gente, entram aqueles principais comentários: você não tem vida social, você não tem amigos, eu vou trazer minha conta de outra cidade, vou chamar meu amigo pra te matar. Então, assim, é uma série de coisas que o guerreiro do teclado sempre tá falando pra gente, que na grande maioria das vezes nunca se concretiza. Eu, particularmente, eu nunca vi se concretizar. Então, assim, gente, é muito interessante, porque às vezes você é esse tipo de jogador e não consegue perceber, tá? Então eu tô trazendo esse vídeo aqui até para você ter esse momento de reflexão, para que, se você estiver inserido em algum desses meios que eu acabei de falar, seja o rogue, fazendeiro, o gente fina, ou então até mesmo o guerreiro de teclado, você tenha essa noção para você sair, né, se tiver ruim, ou para você até mesmo se identificar futuramente e começar a mudar o seu estilo, o seu comportamento dentro do jogo, que isso é muito importante também, tá? Porque o guerreiro de teclado, por que ele é odiado? Porque geralmente ele não agrega em nada no clã. Ele não vai estar ajudando em incursões, ele não vai estar ajudando em eventos, ele não vai estar ajudando na coleta de recursos ou qualquer coisa do tipo, e ele simplesmente entra no jogo pelo simples prazer de ficar ofendendo as pessoas. Isso é um detalhe, um adendo na realidade, que alguns guerreiros de teclado têm. Porque alguns, eles simplesmente vão ficar zoando, vão ficar tentando irritar a pessoa. Só que tem outros que já partem para ofensa. Aí é pior ainda, né? Que começa a fazer racismo, ficar xingando dentro do chat da cidade, entendeu? Ou até mesmo dentro do privado, tá, gente? Não faz isso, pelo amor de Deus, não precisa, tá? Então, se você se encaixa em algum desses tipos aí, por favor, pare com esse tipo de comportamento, porque é feio. E vou repetir, ninguém dá a mínima pra você. As pessoas só ficam rindo e fazendo piada de você. Eu mesmo, aqui na minha cidade, em todas as cidades que eu passei na realidade, sempre tiveram jogadores desse tipo, tá? Que ofendiam, que xingavam, que ficavam querendo fazer graça e não faziam absolutamente nada. Eu não vou, gente, me rebaixar o nível deles, porque eu não tenho necessidade. E isso vale pra vida também, tá? Se alguém tá aí te ofendendo, te xingando, te menosprezando, bloqueia. O bom da rede social é isso, você pode simplesmente ignorar, pode simplesmente bloquear. No jogo você pode fazer isso também, e é a maneira mais fácil, é a melhor resposta que você dá para um tipo de pessoa como esse, é o silêncio. O silêncio vai ser ensurdecedor para essa pessoa, entenda isso. Então serve de conselho a partir de agora. E o último nível aqui, o último tipo de jogador, que para mim é o mais fantástico do jogo, é o estrategista. Eu me encaixo, eu gosto de me colocar como estrategista. Por quê? Porque o estrategista, ele não vai fazer as coisas de qualquer maneira, tá? Porque o rogue, muitas das vezes, ele é um bom jogador, mas ele vai fazer ataque suicida, só por simplesmente falar: eu fiz um ataque, matei o cara. Eu não gosto de fazer isso. Eu não vou nem me colocar como estrategista, mas vamos falar do estrategista em si. O que seria o modelo ideal de estrategista? O estrategista é aquele cara que faz contas, é aquele cara que pesquisa, é aquele cara que estuda o jogo. Então, o estrategista, ele é um número muito seleto de jogadores que tem dentro do jogo. Parece que todo mundo fala assim: ah, eu sou estrategista. Será que você é mesmo? Você pode ser. Só que muitas das vezes as pessoas confundem o gente fina com o estrategista. Porque o estrategista, gente, ele pensa o tempo inteiro. O estrategista é aquele cara que já sai do evento, ele já vai se inteirar do que está acontecendo, já vai estudar o evento, já vai passar informação para outros jogadores, ou na grande maioria das vezes ele não passa informação. Por quê? Porque o estrategista, na grande maioria das vezes, ele é egoísta e ele precisa ser egoísta. Por quê? Porque senão ele não vence. É uma coisa que eu penei muito aqui dentro do jogo, e até hoje as pessoas já diminuiu muito, mas ainda assim às vezes acontece. De ser chamado de egoísta. Porque, gente, esse jogo, assim como tudo na vida, a gente não tem como dar para todo mundo, tá? O evento, ele tem um ganhador e é somente um e acabou. Não tem esse negócio de todo mundo vai vencer, não existe isso. Então, o que acontece? Eu gosto de me encaixar nesse tipo de jogador, no estrategista, justamente por conta disso. Porque eu sou o tipo de jogador egoísta, que é aquele cara que quer vencer tudo, tá? E não é uma coisa ruim, só que aos olhos daqueles que não têm essa mesma ambição que eu vou acabar sendo tido como egoísta, tá? Então, se você é esse jogador, saiba que eu te apoio fielmente, tá? Firmemente.
Mas é claro, gente, sempre é bom também você ter noção da realidade e saber, opa, será que eu posso dar uma freadinha? Será que eu posso segurar um pouco a onda aqui, deixar as outras pessoas ganharem, deixar as outras pessoas participarem dos eventos também? Isso é muito importante. Ontem mesmo aconteceu um caso aqui comigo na cidade que estava tendo o leilão. E a gente tava lá no leilão e eu tava querendo pegar o ponto SVIP, né? 2K de pontos SVIP. E aí eu comecei a disputar com o cara. Começou em 10.500 de ouro e a gente terminou em 12 mil. Mas por que terminou? Não porque meu ouro acabou. Terminou porque eu pensei o seguinte, cara, eu Wendel, Chuck Norris, Chuckito, eu consigo pegar ouro fácil. E eu consigo pegar pontos SVIP diariamente. Então eu pensei, pô, será que esse cara não tem uma dificuldade maior no jogo? Será que ele não tem menos chance do que eu? Até porque eu vi que o poder dele era mais baixo, o nível dele era mais baixo. Então eu tive esse momento de introspecção e eu falei, pô, eu vou deixar isso aqui pra ele. Você entendeu? Não tô falando pra você fazer isso, mas foi uma coisa que eu fiz. Então o que eu falei? Eu falei, oh, você quer isso aqui? Eu perguntei pra ele diretamente, você quer esse item? Ele falou, quero. Então eu fui lá e falei, é seu, deixei ele pegar. Eu tava subindo o lance porque eu queria o item, mas até certo ponto eu falei, não, beleza, pega pra você. Então, gente, esse estrategista não vai fazer isso toda hora, mas é bom você ter esse momento de reflexão pra parar e pensar se realmente compensa você pegar tudo. Porque uma coisa que eu sempre falei também em relação ao seguinte, você ser o melhor, você ser aquele cara bonzão no jogo, é um caminho solitário, tá? Você tem que entender isso, não é fácil. Porque na grande maioria do tempo você vai jogar sozinho. Então, quando você fica sendo egoísta o tempo inteiro, você acaba afastando as pessoas mais ainda de você. Tá? Então, isso é uma reflexão que eu faço até pra mim mesmo, porque eu sou muito egoísta, mas eu tô tentando mudar esse comportamento ao longo do tempo. Espero que você também mude, porque isso vai te ajudar muito, tanto no jogo quanto na sua própria vida, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e também de deixar o comentário aí se você se identificou, se você acha que você é um rogue, um fazendeiro, um gente fina, não importa. Deixa o seu comentário, vou estar respondendo como sempre fiz, tá bom? Então até o próximo vídeo e falou!